Muito bem, bem-vindos novamente aos vídeos C# ADO.net e vamos terminar por aqui com este vídeo mostrando como é que nós podemos eliminar dados de uma tabela ou de várias tabelas. Nós neste momento temos aqui a tabela sócios com neste caso com três linhas, com 3 sócios adicionados. Vamos aqui à tabela das cotas e se nós repararmos aqui na tabela das cotas, select asterisco from cotas, nós não temos qualquer informação. Então vamos adicionar aqui informações às cotas. Neste caso vamos utilizar expressamente o ID de um sócio para lhe relacionar então a atribuição de uma cota. Pode ser o 1, ok? O João Ribeiro alterado vai ter aqui nas cotas um pagamento de cotas. Então para colocar um pagamento de cotas, vamos fazer assim, insert into cotas, values, ok? Temos aqui o nome das colunas, o ID das cotas será 0, porque é a primeira, depois o ID sócio será 1, que é o ID sócio que está aqui, ok? Isto para criarmos a relação. A data de pagamento, neste caso, vai ser introduzida como uma string, em que o primeiro valor é o mês, ok? Vamos imaginar aqui, por exemplo, o mês 12, que é dezembro, depois o dia 20 e depois o ano, 2012, e depois a quantia. A quantia é um valor numérico que nós vamos colocar aqui, por exemplo, 15. Vamos executar e cá está one row affected. Se nós agora colocarmos aqui uma query, eu vou aqui colocar select asterisco from cotas, vou executar e reparem como temos aqui já uma cota paga. Isto significa, aqui em traços gerais, que se eu colocar aqui, eu não vou usar aqui uma query nova, vou usar esta à mesma, ok? Select asterisco from cotas, eu vou colocar aqui select asterisco from cotas, ok? Left join sócios on cotas.id sócio igual a sócios.id sócio. E o que vai acontecer é que vai aparecer aqui então o nome do sócio que pagou as cotas. Neste caso irão ser acrescentadas aqui 3 colunas. Vamos executar, cá está o ID do sócio, o nome e a idade. E portanto temos aqui a informação completa que depois, através por exemplo do C# e das suas estruturas ADO.net, nós poderemos ir buscar de forma independente. Qual é o nome, qual é a data de pagamento, etc. Ora, tudo muito bem. Vamos aqui ainda adicionar mais alguns valores. Insert into cotas 1 para o 2 no dia 12, pode ser a mesma coisa, toda a gente pagou as cotas no mesmo dia. Vamos aqui executar, mais uma row inserted, vamos aqui colocar insert asterisco ou select asterisco from cotas, para ver as cotas todas que estão a ser inseridas, ok. Vamos executar aqui mais uma inserção, o 3, neste caso para novamente o 1, pagou no dia 11, ou melhor, no mês 11, 20, uma cota também de 10 euros, executar, e reparem o que é que acontece. Portanto, o sócio cujo ID é igual a 1, já pagou 2 vezes cotas, uma em dezembro, outra em novembro, ok? E vamos adicionar mais uma, se calhar não é necessário, vamos deixar ficar assim, para repararmos agora o seguinte. Nós, se quisermos eliminar todos os dados daqui da tabela de cotas, simplesmente teríamos que fazer o seguinte, delete significa apagar, delete from cotas, ok? E o delete from cotas vai eliminar todos os dados que estão contidos dentro da tabela cotas. E é evidente que eu não vou clicar aqui em executar, porque depois corro o risco de não conseguir voltar atrás nos meus dados, ok? Os dados serão perdidos irremediavelmente. No entanto, o delete from cotas normalmente não é a expressão mais utilizada. Ela é utilizada sim, mas com a cláusula where, ok? E eu aqui especifico qual é a cota que eu quero eliminar. Neste caso, where, por exemplo, id cotas igual a 3. Okay? Até porque a sequência de valores está aqui errada. E então, eu vou agora clicar em executar.
one row affected, e se eu agora selecionar tudo o que eu tenho nas cotas, ok? Eu vou aqui colocar select asterisco from cotas, reparem o que é que vai acontecer, o elemento cujo ID era igual a 3 desapareceu. Eu vou recuperar esse elemento, mas neste caso colocar aqui o valor correto, que é o 2, vou executar, vou aqui voltar a executar e reparem que cá tenho então novamente o mesmo valor. Agora, o que vai acontecer é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: em vez de apagarmos nas cotas, vamos apagar nos sócios, ok? E nos sócios nós temos então aqui, por exemplo, o sócio 0, ok? Então eu vou fazer simplesmente o seguinte: delete from sócios where id sócio é igual a 0. Vamos executar, e quando eu fizer aqui a query de select asterisco from sócios, o que vai acontecer é que o sócio cujo ID era igual a 0 desapareceu. Reparem que nas cotas, okay, continua tudo exatamente igual, porque o sócio cujo ID era igual a 0 não tinha qualquer registro aqui nas cotas. Mas o sócio cujo ID é igual a 1 tem aqui registros, tem 2. Por daí chamar-se uma relação de 1 para muitos, isto é, um sócio na tabela sócios pode conter vários registros na tabela das cotas. Então o que vai acontecer agora nesta situação é o seguinte: eu vou aqui utilizar, por exemplo, aqui esta para escrever o delete from sócios where id sócio é igual a 1. Ora, o que vai acontecer na prática vai ser a eliminação deste sócio. Mas uma vez que ele está intimamente relacionado com estas linhas que aqui estão, a primeira e a última, e como existe uma relação que promove a integridade referencial entre as duas tabelas, que a relação foi criada entre a chave primária e a chave estrangeira, ok? Então, neste caso, o que vai acontecer é que automaticamente estes valores irão ser eliminados. Vamos aqui executar, ok? Temos aqui o executar para fazer o delete from sócios, ok? Onde o sócio é ID igual a 1, e executar, e reparem, one row affected. Foi afetada uma linha nos sócios. Mas vamos ver o que é que aconteceu nas cotas. Vamos executar e, ups, não aconteceu rigorosamente nada, ok? Então temos aqui um problema que é o seguinte. Vamos aqui ver os sócios, ok? Select, asterisco, from sócios, e executar, e reparem como os sócios o sócio foi eliminado, mas na query das cotas ele não foi eliminado. Isto poderá significar tão simplesmente o seguinte, que a nossa estrutura da base de dados não criou a relação, ok? E portanto nós teríamos que ter o cuidado de criar a relação. Eu agora, muito sinceramente, não estou recordado se a relação foi ou não foi corretamente criada, mas neste caso significa que, se os resultados continuam aqui, significa que a relação não foi perfeitamente criada. E vamos então, uma vez que isto não aconteceu, no próximo vídeo, vamos abrir aqui uma exceção e vamos recriar em apenas um vídeo todo este cenário, mas de forma a que isto funcione corretamente.